Então, vamos lá. Continuando, então, a nossa aula, agora eu vou resolver os exercícios para vocês, tá? Como exemplos que a gente tem lá na lista. Então, o 1, o 2 e o 3 a gente já fez a aula passada. Agora, eu vou começar com o exercício 4, né? O exercício 4 diz assim, ó. Uma barra de chumbo de sigma, ou seja, resistividade igual a 5,10 na 6 siemens por metro, de seção reta quadrada, tem um furo ao longo dos seus 4 metros de comprimento, cuja seção reta é mostrada na figura. Então, vejam, ó, eu tenho uma placa de 3x3 e ela tem 3x3 de área de seção transversal, né? Mas ela tem 4 metros de comprimento, cuja seção reta é mostrada na figura. Determinem com ele, a resistência entre as extremidades da barra. Então, o que eu preciso saber? É como se eu tivesse isso daqui, fosse uma barra maciça com um furo no meio, tá? E aí, eu preciso determinar a resistência entre as extremidades dessa barra aí. Como é que eu vou fazer, tá? Eu tenho que levar em consideração que eu tenho a resistência do material e tenho também quem? Eu tenho esse furo aqui no meio, né? Se eu tenho esse furo no meio dessa barra, eu tenho que desconsiderar a quantidade de resistência que isso daqui, porque aqui no meio tem ar, né? Como se eu tivesse ar aqui, e aqui, então, a minha placa de chumbo, tá? E olhem a questão 5, ó. Se o furo na barra de chumbo do exercício anterior for completamente preenchido de cobre, determine a resistência da barra assim composta, ó. Então, com o mesmo exercício, eu vou fazer o 4 e o 5. Ou seja, ó, eu vou determinar primeiro a resistência dessa barra com ar aqui no meio, né? Não tem nada, tem ar, eu vou considerar o meu epsilon zero, então, como sendo 8,85, né? E depois, eu vou considerar essa barra aqui cheia de cobre, né? Então, eu tenho duas resistências, uma para o chumbo e uma para o cobre, tá? Quero só compartilhar aqui, porque eu acho que daí vai ficar mais fácil de vocês verificarem aqui, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui com questão número 4, né? Eu vou tirar os dados aqui, então. Eu tenho uma resistividade, né? Um sigma para esse chumbo, para a placa de chumbo, 5 vezes 10 na 6, siemens por metro, tá? Essa minha área, né, a superfície aqui, ela é um quadrado com um furo no meio, né? Então, e depois esse furo aqui, agora ele é ar, mas depois eu vou preencher ele com cobre, né? Então, o que eu preciso, o que eu sei aqui, ó? Se isso daqui é 3x3, né, e era 3 centímetros por 3 centímetros, então eu posso achar a minha superfície, né? A superfície inteira, vamos pôr assim, ó, a superfície total, né, desse sistema é 3x3, né? Então, é 0,03 ao quadrado, tá? Isso daqui vai dar quanto? 0,03 ao quadrado vai dar 9 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, tá? E aí ele me disse que essa superfície ali, o que mais que tinha? Eu tinha um comprimento de 4 metros, né? Porque ela estava aqui, certo? Então, aqui eu tinha 4 metros de comprimento para essa minha barra. E determine a resistência nas extremidades da barra. E ele me falou que aquela tinha 1 centímetro. Deixa eu ver, era 1 centímetro que ele me dizia que era o furo? Aqui, ó, no desenho, né? Eu tinha 1 centímetro de diâmetro, ó, tá? Então, o meu diâmetro ali era de 1 centímetro, tá? Então, se o meu diâmetro de 1 centímetro, eu posso achar a superfície do furo, né? 1 centímetro de diâmetro. Como é que eu vou achar a área disso aqui, ó? Quanto que vale a área dessa minha superfície se ele é um círculo, né? Pi r ao quadrado, certo? Então, isso daqui vai ficar quem? 3,14 vezes, ó.
Se o diâmetro é de 1 centímetro, o raio é meio centímetro, né? Então, é 0,05, né? Né? 0,1, 1 centímetro, então é 0,01 dividido por 2, dá 0,005, né? Ao quadrado. Então, isso daqui ao quadrado, vezes 3,14. Essa área aqui do furo vai dar 7,85 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Deu para entender aí, gente? Tá? Então, ó, eu achei a superfície total, tá? Primeiro, ó, eu achei a superfície total e achei a superfície do furo, né? Porque é isso que eu preciso saber. Quanto que é a superfície dessa barra aqui, né? A área de seção transversal da barra e a área de seção do furo. Por quê? Porque a minha resistência que eu vou calcular é só essa daqui, né? Ó, essa amarelinha aqui é a resistência que eu preciso, tá? Então, eu tenho que pegar a área total menos o meu furo, ok? Então, vamos lá. A superfície que eu tenho que jogar naquela minha resistência, que nós vimos na aula passada, ó, quem que vai ser a minha resistência? É o comprimento do fio dividido pela resistividade vezes a superfície, ó. Tá? Então, é uma aplicação direta, ó. Então, a resistência desse meu fio vai ser os 4 metros de comprimento que eu tenho ali, dividido pelo sigma, que é 5,5 vezes 10 na 6, vezes a superfície, tá? Quem que vai ser a minha superfície agora, então? A minha superfície de resistência dessa número 4 vai ser o 9,10 na 4, né? 9,10 na menos 4, menos os 7,85, 10 na menos 4, tá? Então, isso daqui vai ficar quanto? Oi? É 7,85 na menos 5, né? Na menos 5? Eu acho que sim. Ah, deixa eu fazer de novo aí. 0,05 ao quadrado, vezes 3,14, né? Ah, é, 10 na menos 5. Obrigada aí. Estão fazendo comigo, muito bem. Então, vamos lá. Isso daí, 7,85, 10 na menos 5, menos, então, aqui eu já tenho na calculadora, 9, ESP menos 4. Isso vai dar 8,21, 5, 10 na menos 4, ó. Certo? Então, a minha resistência vai ficar quem ali, ó? Então, vai ficar 4 dividido por isso daí, né? 5 ESP 6 vezes 8,215 ESP menos 4. Fecha parênteses, 9,73 vezes 10 na menos 4 ohms, né? Ó, essa é a resistência do material, ok? Bem tranquilo, né, gente? Ó, é só uma questão de raciocínio, certo? Ó, o que que eu tenho que achar? Se eu souber a equação aqui, ó, se eu sei a formulazinha da resistência, né, que vai ser o comprimento L, tá? Ó, vou pôr aqui. O comprimento L dividido pela resistividade vezes a superfície. Então, se eu tinha uma barra, né, eu só queria calcular essa área amarela, então eu tirei ela do furo, né, calculo as duas, e jogo ali na equação, tá? Então, essa é a questão 4, beleza? Tranquilo, né, gente? É só aplicar direto aqui, ó. Agora, a questão 5 tá me dizendo o quê? Que é esse mesmo furo, né? Essa mesma barra aqui, só que ao invés disso aqui ter ar aqui dentro, ó, né? Ao invés dela ter ar que tem resistividade 1, que aí eu não é praticamente sem resistência, que a gente considera aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter ela cheia de chumbo. Então, como é que vai ficar a minha equação da número 5? Tá? Ó, se agora eu pegar aqui a questão número 5, porque eu vou ter a mesma coisa lá, né? Ó, com o mesmo comprimento, tudo certinho aqui, só que agora aqui dentro eu vou ter chumbo, né? Não, vou ter cobre, desculpe, né? Isso daqui eu vou ter cobre, tá? E aqui eu tenho chumbo.
Então, essa partezinha amarela aqui vai estar preenchida de chumbo, né? Que é a minha placa, tá? E aqui dentro eu vou ter cobre. Qual que é a diferença das duas? Que o chumbo tem uma resistividade de 5,10 Siemens por metro. O cobre tem uma resistividade que ele deu ali para nós, 5,8 vezes 10⁷ Siemens por metro. O que vai acontecer aqui, ó? Quem que vai ser a minha resistência, então? Agora eu vou pegar a minha resistência, vai ser quem? O comprimento L, que são os 4 metros, dividido por quem? Pela soma das duas resistências, a resistência do chumbo mais a resistência do cobre, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o sigma vezes a área de chumbo, tá? Eu vou pôr aqui PB, que é o chumbo, mais o sigma vezes a resistência, vezes a área do cobre, tá? Então, é bem simples de fazer, ó. Quanto vale a área? Aí nós já tinha calculado aqui, ó, né? A área do chumbo vale isso aqui. Aliás, a área do cobre, né? 7,85, 10⁻⁵. A área de chumbo vale isso aqui, ó. 8,25, 10⁻⁴. Aí é só eu substituir lá que eu vou ter a superfície inteira. Não preciso fazer esse, né, gente? Tá? É só vocês colocarem ali, ó. Encontrarem a área do cobre, que nós já achamos lá separadinho, a área do chumbo e fazer a soma. Eu encontrei aqui, ó, isso aqui vai dar assim, vai dar 4,61, 61,8 aqui, vezes 10 na menos 4, tá? Certo? Então, essa aqui vai ser a resposta, tá? É só vocês calcular ali, colocar bem certinho ali, vocês já vão conseguir fazer. Lembrem que as áreas aqui nós já calculamos, né? Ó, eu já tenho aqui a superfície do furo, que é a de cobre, né? E aqui tem a superfície de chumbo, que é a de fora, tá? Que é essa daqui, ó. Que é o resultado das duas, né? Essa superfície aqui, né? Certo? Então, a 5 fica bem tranquilo ali, é só vocês encontrar aqui, somar e pegar os 4 metros e dividir pela soma dessa multiplicação aí, tá? Vamos adiante, que daí a gente consegue fazer várias hoje ali, tá? A questão 6, vamos lá. O que que me diz a questão número 6? Ó, a questão 6 já é da matéria de hoje que a gente estava falando lá, da densidade volumétrica na densidade de corrente, né? A polarização e a densidade superficial de cargas, tá? O que ele me diz lá, ó? A intensidade do campo elétrico no poliestireno tem um épsilon relativo de 2,55, tá? Então, vamos lá. Tem um IR de 2,55, tá? O que mais que ele tem? Que preenche o espaço entre duas placas de um capacitor de placas paralelas é de 10 kV por metro, ó. Então, volt por metro é campo elétrico, tá? Campo elétrico pode ser Newton por Coulomb, o volt por metro. Então, é 10 kg, né? Então, eu vou ter aqui 10 vezes 10 na 3, volt por metro, né? Quilovolt, então, 10 vezes 10 na 3. Eu vou pegar uma canetinha preta aqui, que eu acho que fica menor o espaço daí, do que esse canetão aqui. Então, vamos lá. O meu E, então, é 10 kV. A distância entre as placas é de 1,5 milímetros, tá? Então, significa que o meu D, a distância entre as duas placas, é 1,5 vezes 10 na menos 3 metros, tá? 1,5 milímetros. E o Xi, que é a minha permissividade ali, aliás, susceptibilidade, é 1,55, tá? Calcule
Letra A. Eu preciso saber quanto vale o D, que é a densidade de fluxo, né? Então, eu preciso saber o D. Como é que eu calculo o D, gente? Ah, isso aqui que ele está me perguntando. Então, o meu D vai ser quem lá, ó? Se nós olharmos lá, é quem? ε0 vezes ε relativo vezes o campo elétrico, tá? Então, ó, a densidade de fluxo ali, ó, essa minha densidade que eu tenho ali, é só, deixa eu pegar aqui lá nos slides, só para mostrar para vocês lá. Aqui, ó. A minha densidade de fluxo elétrico, ó, lá dos slidezinhos que vocês tinham, tá? A minha densidade de fluxo elétrico, ó, densidade de fluxo é E, o epsilon absoluto, vezes o campo elétrico, tá? Mas quem que é o meu epsilon absoluto? Meu epsilon absoluto é o epsilon relativo vezes o ER, tá? Então, aqui vai ficar fácil. Então, a minha densidade de fluxo vai ser 8,85 vezes 10 na menos 12, que é sempre o valor do epsilon zero, né? Vezes o epsilon relativo, que é 2,55, vezes o campo elétrico, que é 10 vezes 10 na 3, né? 10 quilovolts. Então, essa minha densidade aqui vai ser 8,85 ESP menos 12, vezes 2,55, vezes 10 ESP3, vai dar 2,25, 10 na menos 7, né, ó. 2,25, aqui eu posso pôr assim, ó, porque a resposta, se tiver resposta, vai ser assim, ó, 2,257 vezes 10 na menos 7, tá? Isso daqui é quem? Coulomb por metro quadrado, porque a densidade, né, o que eu preciso ali é a densidade de fluxo elétrico, tá? O meu D é a densidade de fluxo elétrico, então, quanta carga eu tenho por metro quadrado. Isso aqui pode ser assim também, né? Lembram que isso aqui pode aparecer assim, ó. Se eu andar aqui, fica 225,6 nano coulomb por metro quadrado, né? Ó, eu venho duas casas para a direita, diminui 2 no expoente. Então, ao invés de menos 7, pode ser menos 9, tá? Geralmente, na resposta do livro, vocês vão encontrar isso daqui, tá? Mas é bem tranquilo, né? Tanto faz, certo? Qualquer uma das duas respostas. Na verdade, essa daqui estará mais correta porque está no sistema de notação científica, tá? Então, podem deixar assim, que é o que a calculadora geralmente dá para vocês. A letra B. A letra B, ele pede quanto é a polarização, ó, tá? Como é que eu vou encontrar, então, a polarização ali? A polarização, ó, deixa eu pôr aqui a formulazinha da polarização, vai ser quem? Vai ser o xi vezes o epsilon zero vezes o campo elétrico, tá? Ó, é assim que a gente encontra a polarização. Então, a polarização vai ser quem? Do 1,55, né? 1,55 vezes 8 porque o meu xi, né? Aqui, ó, 1,55, vezes o epsilon zero, 8,85 vezes 10 na menos 12, e vezes o campo elétrico, 2,55, 10, ou 10 vezes 10 na menos 3, né? Volt por metro, tá? Isso aqui, multiplicando, deve dar 1,37 vezes 10 na menos 7, tá? Polarização também, coulomb por metro quadrado, tá? A mesma unidade da densidade de fluxo, ok? Tá? Essa é a letra B. Vejam que essas aqui, gente, é a mesma, é o mesmo que a gente fazer as aplicações, é o que nós estávamos fazendo na aula passada, ó, por isso que eu falei que é mais fácil a gente entender aqui, fazendo os exercícios, do que a teoria, né? Tá? Então, é só aplicar direto aqui. A letra C, depois eu tiro as fotinhos, tá, gente? A letra C, da número 6, ele pede quem? A densidade de cargas livres na placa. Então, é a densidade superficial de carga, tá? Densidade superficial de carga. Vai ser quem? A densidade de fluxo
produto escalar do AN, né, do vetor que eu vou mandar para isso aqui, ó. Então, quem que vai ser a minha densidade de fluxo? Se eu tenho no mesmo vetor, ó, porque o que ele me disse? Que eu tinha entre as placas do capacitor. Então, a densidade de fluxo tem a mesma direção do campo, tá? Deixa eu tentar explicar isso para vocês, ó. Se eu tiver uma plaquinha do capacitor aqui, certo? E a outra placa aqui, ó, desse mesmo capacitor aqui, entre essas duas placas, o que eu tenho? Campo elétrico, né? Ó, entre essas duas placas aqui, eu tenho o meu E, que é o meu campo elétrico. Entre essas duas placas aqui, ó, se essas aqui for a placa positiva, né? E essa aqui for a placa negativa, ó, o que acontece, ó? A minha densidade de fluxo, ela está na mesma direção do campo, tá? Então, significa aqui, ó, que se eu fizer o produto escalar aqui, vai dar quem? Da minha direção, ó, vai dar exatamente essa minha densidade aqui, vai ser exatamente na mesma, esse vetor AN aqui, ó, que é o meu vetor normal, vai ter exatamente a mesma direção do campo elétrico, ó, tá? Então, o meu AN, ó, tem essa direção aqui, o meu vetor AN está aqui. Nesse caso, ele está em AY, tá? Então, quem que vai ser a minha densidade superficial de carga, tá? Vai ser a própria densidade de fluxo, tá? Por quê? Porque eu tenho o campo e a minha direção de aplicação do fluxo, tá? Porque isso aqui é densidade de fluxo, de carga, elas vão estar exatamente na mesma direção. Então, a minha densidade superficial de carga é exatamente a minha densidade de fluxo, que a gente tinha calculado na letra A, né? Então, é 225,6 vezes 10 na menos 7 coulomb por metro quadrado, tá? Ó, já estava em coulomb por metro quadrado lá a nossa densidade de fluxo, ó. Então, continua sendo aqui, a densidade superficial de carga é exatamente a mesma densidade de fluxo elétrico, tá? Então, porque eles estão na mesma direção. Vejam bem, gente, se eles não tivessem na mesma direção, o que ia acontecer? O produto escalar ia dar zero, tá? Aí eu não tenho densidade de fluxo aqui, ó. Eu só vou ter densidade de fluxo no mesmo sentido do campo. Eu não vou ter densidade de fluxo atravessando aqui o campo elétrico dentro de um capacitor, tá? Porque o meu produto escalar aqui vai dar zero, certo? A letra, agora a D, né? Letra D, o que ele está me pedindo ali? A densidade superficial de cargas de polarização. Veja bem, ó, a densidade superficial de cargas de polarização, ó, eu posso colocar aqui, é o ρ de P, tá? Ó, ρ de P, quer dizer, a densidade de polarização. Vejam bem, ó, quem que é a minha densidade de polarização? É exatamente a mesma coisa da polarização, ó. Porque o que eu tinha, ó? Quanto de polarização? Coulomb por metro quadrado. Então, se eles estão na mesma direção, porque o movimento é na mesma direção, então eu tenho que ter o mesmo valor, ó. Então, a densidade de polarização aqui seria assim, ó, a polarização, tá? Produto escalar do meu vetor de direção, ó, tá? Então, o meu vetor aqui, ó, o vetor de direção de polarização é o mesmo do campo aqui. Então, ele tem que ser 1. Então, a minha densidade de polarização vai ser exatamente o valor da polarização. Então, a minha densidade de polarização vai ser aquilo que nós tínhamos encontrado lá, 1,37 vezes 10 na menos 7 coulomb por metro quadrado. Tá, ó, densidade de polarização. E a letra E, a diferença de potencial entre as placas, ó. Então, quem que vai ser? E vezes D, né? Ou ainda, ó, quem que é o meu potencial? É a integral de E dl, né? Ó, eu posso encontrar aqui, ó, o meu potencial é uma integral de linha de E produto escalar de L, tá? Ó, E produto escalar de L vai ser quem? O próprio campo elétrico multiplicado, tá aqui, né? Multiplicado
pela distância entre as placas, que é quem que é o meu DL, ó? O meu DL é exatamente essa direção aqui. Nesse caso, que eu estou desenhando vertical, é na direção de AY, se eu quiser, né? Ou de AZ, se eu pensar em 3 dimensões, certo? Então, aqui, ó, o meu DL é esse caminho aqui, que é exatamente a distância entre as duas placas. Então, o meu potencial aqui vai ser quem? O E, que é 10 quilo, né? Então, 10 vezes 10 na 3, vezes a distância entre as placas, 1,5 vezes 10 na menos 3. Então, o nosso potencial aqui vai ser 15, né? Claro, esse aqui, né? 15 volts. Esse é o potencial entre as placas. Ok, gente? Então, esse é o exercício 6 que vocês têm aí, né? Bem tranquilo também, porque vejam que é só aplicar, tá? É só umas aplicações diretas. O que que vocês têm que saber, na verdade, gente? O que vocês têm que entender? Que a densidade de fluxo, ela tem a ver com o nosso campo, né? Então, se eu tiver o campo elétrico aqui, ó, se eu fizer o gradiente desse campo elétrico, lembra que a gente determinava essa densidade de fluxo lá nas outras também, tá? A polarização é quem? A polarização vai ser essa relação da susceptibilidade elétrica com a permissividade, tá? Multiplicada pelo campo elétrico. Então, se eu souber essas equações aqui, eu já consigo determinar se eu tiver campo, tá? Qual que vai ser o problema aqui, de repente, que pode complicar? É que eu posso dar uma função para esse campo elétrico aqui, ó, e vocês têm que encontrar esse campo antes de encontrar essas outras equações aqui. Mas aí é só eu determinar o campo, que também não é uma questão difícil de fazer, né? E aí, o que que a gente tem, ó? Se a gente tem entre as placas de um capacitor, essa direção AN vai ser sempre o mesmo sentido desse campo elétrico aqui. Então, é só aplicar, porque isso daqui, o produto escalar dele vai dar 1. Então, é sempre, ó, como o produto escalar dele por ele mesmo dá 1, então vai ser, ó, a densidade superficial de carga vai ser o fluxo, a densidade de fluxo. A densidade superficial de polarização vai ser a própria polarização, tá? E o potencial entre as duas placas de um capacitor é o EDL, produto escalar de L. Como o meu caminho é exatamente a distância entre as duas placas, né? Então, eu vou achar aqui o E vezes a distância, tá? O campo elétrico vezes a distância. Então, essas aplicações aqui, elas são bem tranquilas de se fazer ali, tá? Agora, olhem outra aplicação direta que vocês têm ali, que é o exercício 7, tá? Ele diz assim, ó, um capacitor de placas paralelas com separação entre as placas de 2 milímetros, então, vamos lá. Então, exercício 7, né? A separação entre as placas é 2 milímetros, ó. Então, aliás, 2 milímetros. Então, 2 vezes 10 na menos 3 metros. Essa é a separação entre as placas. Tem uma diferença de potencial, ó. Então, o meu potencial absoluto aí é 1 quilovolts. Então, 1 vezes 10 na 3 volts, né? Se o espaço entre as placas é preenchido com poliestireno, que tem um épsilon relativo de 2,55, né? Determine. Aí ele diz ali, ó, considere que as placas do capacitor estejam localizadas em x igual a 0 e x igual a 2 milímetros, né? Então, significa o quê, ó? Que, como eu estava falando do poliestireno novamente, então, o meu XIE, né, aquela lá, continua sendo 1,55, que é o mesmo valor. Lembra que eu falei que isso aqui é tabelado? Então, lá do poliestireno que a gente tinha antes no exercício, era 1,55, ó, tá? No exercício 6, ele me deu o XI, que era 1,55, tá? Por isso que eu posso fazer aqui também 1,55. E aí, eu posso determinar quem, ó? Eu posso determinar o meu campo elétrico, tá? Ó, por que ele me disse ali, ó, que eu posso determinar a localização da placa em x igual a 0 e x igual a 2 milímetros, tá? Porque eu vou ter essas placas agora, porque eu vou precisar encontrar o E, né?
Então, se eu preciso encontrar o E, que é o meu campo elétrico, eu tenho que saber qual que é a direção daquele AN, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, vamos pensar assim, ó, essa aqui seja a placa negativa, tá? E essa daqui, eu desenhei virado, né? Como eu tô fazendo, tava fazendo no eixo X, esquecem esse aqui, ó. Se eu estou fazendo no eixo X, vamos pensar assim, ó, tá? Que vai só X e Y, porque vai ficar mais fácil, ó. X e Y para a gente determinar, né? Então, eu tenho uma placa aqui, ó, tá? Eu vou ter uma placa aqui no X igual a 0, ó, e a outra placa aqui no X igual a 2 milímetros, tá? Então, vejam, ó, essa direção do campo, ó, vamos pensar que aqui seja o positivo e aqui seja a negativa, tá? A minha direção de campo, ó, a minha direção de campo orientada aqui é na direção de AX, certo? Tá? Então, essa minha direção de orientação aqui, ó, é AX, tá? Parece um cifrão ali, né? Então, essa minha direção AX, tá? Então, essa aqui é a minha direção de campo AX, ó. Esse é o meu campo elétrico. Por que que eu vou precisar disso, ó? Porque ele me pede, ó, considerando isso, eu preciso determinar quem considere que é preenchido. Letra A, o vetor campo elétrico, o vetor polarização e a densidade de polarização, ó. Então, eu preciso achar, primeiro, o vetor campo elétrico, né? Então, quem que vai ser o nosso campo elétrico? Olhem aqui, ó. Antes a gente tinha quem? Que o potencial era E vezes D, né? Então, quem que vai ser o meu potencial? É V dividido por D, tá? Então, se eu quiser achar o meu E, né, vai ser quem? Vai ser o potencial dividido pela distância. Então, o meu campo elétrico vai ser quem? 1 vezes 10 na 3 volts, ó, 1 10 na 3, dividido pela distância que separa essas duas placas, ó, de 0 a 2 milímetros, ele já tinha me dito que era 2 vezes 10 na menos 3, né? Ou seja, esse meu potencial aqui, ó, é 0,5, né, vezes 10 na 6, porque menos 3 com menos 3, menos 3, né, estou dividindo aqui, fica 6, volts por metro, tá? Mas isso aqui vai estar onde? Na direção positiva de AX, ó, certo? Ó, porque ele vai do 0 até o 2, então o meu campo elétrico aqui, eu vou considerar ele na direção positiva de AX, tá? Esse é o meu campo. Na letra B, ele pede quem? O vetor de polarização, tá? Então, quem que é o meu vetor de polarização? O vetor de polarização é quem? É o psi vezes o ε0 vezes o meu campo elétrico, tá? Então, o meu vetor de polarização aqui vai ser quem? 1,55 vezes o ε0, que é 8,85 vezes 10 na menos 12, e vezes o meu campo, que é 0,5 vezes 10 na 6, né? Então, o meu vetor de polarização vai ser, multiplicando isso daqui, deixa eu ver que eu não fiz ali, 1,55 vezes 8,85 ESP menos 12, vezes 0,5 ESP 6. Fiz errado. 1,55 vezes 8,85 ESP menos 12, vezes 0,5 ESP 6. Vai dar 6,85, 6,85 vezes 10 na menos 6. Menos 6 o quê? Na direção de AX, né, se eu quiser aqui, ó, porque eu tô na mesma direção de lá, porque o sentido de polarização é o mesmo do campo, é Coulomb por metro quadrado, tá? Então, esse é o meu vetor, ó, porque eu estou dizendo que ele é um vetor, então eu estou dando uma direção para ele aqui, tá? Agora, quem mais que eu preciso? A densidade de polarização, tá? Quem que é a minha densidade de polarização, gente, ó? Quem que é lá? Densidade é o ρS, ó. Densidade de polarização. Densidade de polarização é a própria vetor de polarização, produto escalar a N, né? Ó,
Se o meu vetor de polarização está na mesma direção de AX, então isso aqui vai dar 1, senão ele daria 0. Então, significa que o meu vetor de polarização é exatamente, aliás, a minha densidade de polarização é o vetor de polarização. Então, a minha densidade de polarização vai ser o mesmo valor lá, né? 6,85 vezes 10 na menos 6 coulomb por metro quadrado. Só que a densidade de polarização, ela não é o vetor, tá? Então, eu vou utilizar sempre esse valor aí normal, né? Sem a direção, tá? O campo elétrico e a polarização, se eu pedir o vetor, eles têm uma direção e um sentido ali, tá? Porque ele me deu que eu estava no AX, então a gente determina lá as posições ali, tá? De novo, gente, tá? Se vocês não conseguirem acompanhar aqui, só se vocês entenderem aqui, aí depois eu tiro lá as fotinhos para vocês. Vamos lá agora para potencial, ó. A questão número 8, né? A gente tem ali um potencial, ó. A gente vai falar dos capacitores, ó. Agora a gente vai deduzir as formulazinhas dos capacitores que a gente fazia lá na Física 3, né? Quando a gente só usava lá a aplicação direta, agora a gente vai deduzir. Ó, o que ele me deu ali, ó? Que é um capacitor esférico composto de 2 condutores esféricos concêntricos, sendo o condutor interno com um raio A e o condutor externo com raio B. Entre os condutores existe um dielétrico de permissividade epsilon e os condutores estão carregados com cargas mais Q e menos Q. Demonstre que a capacitância do capacitor é dado por C igual a Q dividido por V, né? Ou seja, 4π epsilon dividido por 1 sobre A menos 1 sobre B, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2 capacitores esféricos. Como é que eu vou considerar esse capacitor esférico? Vamos pensar assim, ó, tá? Eu tenho uma esfera interna. Opa, vamos vir para cá um pouquinho. Aqui. Eu tenho uma esfera interna de raio A, uma esfera externa de raio B, tá? Essa interna, ela tem uma carga mais Q, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, aqui é mais Q, e essa de fora é menos Q. Tá? Ó, esse é o nosso capacitor. O que acontece com o nosso capacitor, gente? Lembram que a gente pode desenhar nele, lá quando eu fiz na aula retrasada ainda, eu acho, a gente pode determinar aqui uma superfície gaussiana, tá? Por que a gente determina uma superfície gaussiana? Porque eu posso ter aqui campo elétrico dentro desse capacitor e aqui fora também. Aqui dentro eu vou ter uma situação, né, até eu chegar na borda dele, e aqui fora eu vou ter outra situação. Lembra que a gente fazia lá, tá? Então, o raio dessa minha superfície externa, ó, o raio dessa minha superfície gaussiana aqui, eu posso dizer assim, ó, tá? Então, deixa eu só pôr aqui, ó. Então, isso aqui é uma superfície gaussiana, tá? Essa superfície gaussiana, então, eu vou dizer, ó, que o A vai ser menor que o raio, tá? E que esse raio vai ser menor que B. Ou seja, o raio da superfície gaussiana, ó, o raio da superfície gaussiana vai estar entre o raio da superfície A, né, da esferinha A do capacitor, e o raio da esferinha B do capacitor, tá? Pela lei de Gauss, ó, o que acontece agora aqui? Eu tenho que definir isso, tá? Pela lei de Gauss, o que eu sei? Esse aqui é o exercício 8, né? Ó, pela lei de Gauss, o que eu sei? Que a quantidade de carga, porque eu preciso determinar o potencial, né? A minha capacitância, na verdade, eu tenho que determinar aquela capacitância lá, ó. Eu tenho que chegar no final nisso aqui, ó. Q sobre V, né? E isso daqui vai ser quem? 4π de epsilon dividido por 1 sobre o raio A menos 1 sobre o raio B. É isso que eu quero chegar.
Então, para mim determinar isso aqui, eu preciso saber quanto vale a carga e quanto vale o potencial. Aí, pela lei de Gauss, a gente determina a carga, ó. Quem que é, pela lei de Gauss, a nossa carga? A carga vai ser quem? Vai ser o nosso epsilon relativo, uma integral de superfície fechada, do campo elétrico, produto escalar, superfície, né? Que aí vai me dar a quantidade, lembram? Uma integral fechada de superfície me dá um volume, tá? Quem que é a superfície da esfera? Se é uma circunferência, se é um círculo, quem que me dá a superfície de uma esfera? O nosso ds de uma esfera é quem? 4πr ao quadrado. Essa é a área de uma esfera. Ah, se for um cilindro, isso aqui vai ser diferente, daí vai ser a área para o cilindro, tá? Então, se eu sei que isso daqui, ó, esse ds é 4πr ao quadrado, então eu já sei aqui, ó, tá? Mas quanto que é o nosso E? Como é que a gente determina campo elétrico de uma carga? Ó, o campo elétrico de uma carga, lembram lá, como é que a gente... É 1 sobre 4π de ε0 dividido pela distância ao quadrado, né? Ó, porque seria o K... Lembram? Deixa eu fazer assim, ó. Como é que a gente definia lá? Ó? É assim, né? Ó, K vezes Q dividido pela distância ao quadrado num vetor AR. Lembram disso? Ó? Esse é o nosso campo elétrico, lá da física 3. Mas lembram que eu sempre dizia para vocês assim, ó, que esse K nosso é sempre 1 sobre 4π de ε0, ou 1 sobre 4π epsilon? Então, eu posso determinar o campo assim, ó. 1 sobre 4π de epsilon, né? Vezes a carga dividido por R ao quadrado, tá? Porque a distância é esse raio aqui, ó. Tá? Eu posso determinar a distância como sendo o raio ali de superfície. Muito bem, agora fica fácil de eu jogar aqui, ó. Eu vou jogar, ó, isso daqui na direção de AR, né? Então, significa que esse aqui está na direção de AR e a minha área também, né? Porque as duas estão na direção do meu raio aqui da superfície gaussiana. Então, vamos lá. A quantidade de carga vai ser quem? Eu vou fazer isso daqui agora, a superfície que vai de A até B, né? A minha integral de superfície é de quem? Do raio A até o raio B. Então, isso daqui vai ficar a mesma coisa que eu fazer quem aqui, ó? Uma integral, vamos fazer o produto escalar EDS, vai dar ele por ele, né? Então, aqui vai ficar quem? Eu posso integrar isso daqui, tá? Eu posso primeiro... Bom, vamos fazer tudo aqui para vocês entenderem, senão não vai dar certo, ó. Epsilon, né? Integral do produto escalar EDS, ó. Quem que é o meu E e quem que é o meu DS? Então, o meu E é isso aqui, o meu DS é aquilo ali. AR por AR dá 1. Então, vai ficar tudo aquilo ali, ó. Vai ficar Q, né, sobre 4π epsilon vezes R ao quadrado, vezes, aqui é vezes, né? Isso daqui, ó, o DS, que é quem? 4π R ao quadrado. Muito bem, agora eu consigo cortar quem aqui, gente, ó. Em função de AR, né? Então, isso daqui vai ser DR, né? Integral de DR. Ó, quem que eu consigo simplificar aqui? Vamos ver aqui, eu consigo... Esse R aqui é o raio da minha circunferência, né? Então, eu não posso cortar ele daqui, ó. Então, vamos ver. Esse epsilon simplifica com esse epsilon. Esse 4π... mas eu não posso simplificar esse 4π aqui. Mas posso, né? Dividido por esse 4π. E aí... deixa eu ver aqui. EDS... O meu DS está aqui, 4πr ao quadrado, né? Mas esse aqui, essa aqui é a minha carga, né? E eu preciso saber... depois eu acho o potencial, tá certo, né? Vamos deixar aqui a minha carga, que eu nem precisava fazer, mas vamos lá.
Então, esse aqui simplifica com esse aqui, beleza. Então, a minha carga vai ficar aqui, né? Essa carga aqui, ó, esse Q é constante e vem para fora. Esse R, integral de dr, é o próprio R, né? Que vai de A até B. Ok, ó? O Q é constante sai aqui, né? O dr, integral de dr é R, né? dr é R, que vai de quem? De A até B. Então, a minha quantidade de carga... Vai ficar meio estranho isso aqui, mas tudo bem. Vamos deixar assim, para depois ver se nós saímos daqui. B menos A, né? Então, que multiplica B menos A, tá? Essa é a nossa quantidade de carga, ó. Quem que é o meu potencial? Agora eu tenho que achar o potencial, né? O meu potencial vai ser quem? Vai ser menos a integral de quem que nós tinha lá potencial é E, produto escalar dl, né? Ó, é E dl, o potencial que nós vimos hoje aqui, ó. Opa, voltando aqui, né? Integral de E dl. Quem que é o meu dl? O meu dl é o caminho, né? O meu dl é o caminho aqui, que é o próprio R, ó. Então, vamos lá. Então, o meu dl vai ser o próprio dr na direção de AR, né? Porque é na direção do raio que eu tinha lá. Então, se o potencial é E dl, tá? Então, vamos pôr aqui, ó. Potencial é E, produto escalar dl. Então, o meu potencial vai ser menos a integral que vai de A, vocês não estão vendo, né? Ó. Menos a integral que vai de A até B, do meu E, que é isso aqui, ó, né? Que sobre 4π epsilon de R ao quadrado, produto escalar dl, que é o próprio dr, tá? Aí, agora, eu vou continuar aqui na outra página. Então, eu tinha lá, vamos voltar aqui. Aqui. Então, quem que vai ser o meu potencial? Ó, o problema, a gente, é sempre fazer os cálculos, né? O problema é essas integrais aí, que a gente tem que lembrar como é que faz, ó. Quem que é isso aqui, ó, é tudo constante, né? Ó, do potencial, isso aqui é constante, ó. Então, eu trago para fora da integral, ó. Vai ficar menos Q sobre 4π epsilon, né? Integral de A até B, de 1 sobre R ao quadrado dr, né? Para ficar mais fácil de resolver isso aqui, a gente pode fazer assim, ó, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Menos Q sobre 4π epsilon, integral de A até B, ó, vamos subir isso daqui, né? R na menos 2 dr, certo? Ó, eu subo aqui para integrar mais fácil. Então, V vai ficar menos Q sobre 4π epsilon, integral, opa, não precisava mais agora, né? Integral de R na menos 2 vai ficar quem? Isso aqui, né? Vamos fazer aqui do ladinho aqui, ó. Isso aqui, né? Integral de R na menos 2 vai ficar quem? Aqui fica mais 1, né? E divide aqui, fica R na menos 1 sobre menos 1, né? Ó, se eu fizer isso daqui. Isso aqui vai ficar quem? Menos 1 sobre R, né? Ó, se eu fizer o inverso agora, ó, eu volto isso daqui, esse negativo vem aqui na frente, esse aqui desce de novo, né? Então, aqui, ó, vai multiplicar por quem? Por menos 1 sobre R, que vai de quem? De A até B, né? Então, aqui o nosso potencial, ó, vai ficar quem aqui? Menos Q sobre 4π epsilon, que vai ser quem aqui, o meu raio é de B até A, né? Então, fica menos, é o superior menos o inferior, né? Menos 1 sobre B, menos, esse daqui vai ficar mais 1 sobre A, né? Ó, o menos daqui tá aqui, daí menos esse daqui vai ficar mais, certo? Então, agora, o que que eu vou ter que fazer lá? Tenho que achar a capacitância, vamos ver se vai dar certo, ó. Quem que é a minha capacitância?
Minha capacitância é Q sobre V. Então, a minha capacitância vai ficar quem? A nossa carga, que nós tínhamos achado, né? Quem que era a nossa carga? Nós tínhamos achado lá, né? Que era menos aqui. Que ia ser que multiplicava, aqui, ó, né? Que multiplicava B menos A, dividido isso aqui por V. Quem que é o nosso V? Nosso V está aqui, né? Nossa Senhora, isso aqui vai ficar quem? Menos que... sobre 4π epsilon, que multiplica menos 1 sobre B mais 1 sobre A. É muito empenho, né, gente? Agora, isso daqui, quem que eu posso multiplicar? Posso multiplicar cruzado aqui, né? Como é que eu vou sair disso agora? Se bem que o nosso Q é a própria carga, né? Eu podia usar só o Q aqui, ó. Não precisava nem ficar mexendo muito com isso aqui, ó. Esse daqui eu nem precisava colocar aqui, né? Porque é só a carga, eu nem precisava ter achado isso aqui, ó. Tá? Porque era só a gente fazer o Q. O Q eu já tenho, eu só deixo em função de Q. Então, aqui, ó, isso aqui vai simplificar com isso aqui, né? Então, vamos fazer aqui do ladinho, ó. A capacitância vai ser quem? Isso daqui vai ficar 1, vamos pôr 1 aqui, só para nós não nos confundirmos, sobre 1 dividido por tudo isso daqui, né, ó. É 1 sobre, e negativo isso aqui ainda, 4π epsilon, que multiplica menos 1 sobre B mais 1 sobre A, né? Então, aqui vamos fazer extremos e meios, ó, porque daí fica mais fácil da gente determinar aqui, ó. E esse aqui a gente conserva aqui. Então, a nossa capacitância, ó, capacitância vai ficar quem? 1 vezes isso, 4π epsilon, dividido por 1 vezes 1, 1, que vai ficar aqui, né? E aqui vai ficar quem, ó? Vamos fazer agora o jogo de sinal com isso aqui, ó, porque isso aqui tá multiplicando, né? Então, eu só fiz lá, então vai multiplicar aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais, então fica 1 sobre B, e menos com mais vai ficar menos 1 sobre A, tá? Então, olha lá, vai ficar quem? 4π de epsilon sobre 1 sobre B menos 1 sobre A, tá? Ó, nós tínhamos que chegar nisso aqui, ó. 4π epsilon, 1 sobre A menos 1 sobre B. Mas se vocês procurarem a equação do capacitor de esférico, é 1 sobre B menos 1 sobre A, tá? Aqui é a resposta aqui que tá errada, ó. Essa daqui, ó, essa daqui é a equação, se vocês procurarem lá nos livros, lembram do ano passado, ó? Isso daqui que é a equação do capacitor esférico, ó. É 4π epsilon dividido por 1 sobre B menos 1 sobre A. Porque tem que ser o raio maior, né, que é o de fora, menos o menor, que é o de dentro, tá? Porque a gente pensar aqui, ó, na lógica, isso daqui sempre vai ser, ó, o raio maior, que é o de fora, menos o menor, que é o de dentro, tá? Aqui a gente só fez uma parte que não precisava fazer, que era essa aqui da carga, né? Porque nós já tínhamos a carga, ó. A carga era só eu pegar e dividir lá, o que eu precisava era o nosso potencial, né? B menos A, ó, tá? A carga ia ficar B menos A, tá? Então, essa daqui é a número 8, ó. A gente deduziu ali a equação para o capacitor esférico, tá? O que mais que a gente tem ali? 20 para as 10. Acho que dá para fazer mais um ainda, né? A questão 9. Eu acho que vocês podiam... Ó, a questão 10... Tá, deixa eu fazer a 9 primeiro, que vai ficar... Vamos lá.
Depois a 10 eu vou deixar vocês fazer, que é bem parecida com essa esfera, só que é a do cilindro, tá? Então, questão número 9. Vamos olhar lá, questão 9. O que eu vou ter na questão 9 lá? Determine a capacitância de cada um dos capacitores da figura. E aí, ele me deu ali, ó, a figura A, né? E aí, eu tinha, ó, tinha 2 capacitores. Na figura A, é como se eu tivesse 2 capacitores em série, tá? Por que eu tenho 2 capacitores em série, ó? Porque ele me desenhou assim, ó. Aqui eu tenho o E1, né? E aqui eu tenho o E2, ó. Epsilon 1 e Epsilon 2. E aí ele me disse ali, ó, que o Epsilon 1 era 4 e o Epsilon 2 era 6, né? A distância entre os dois, a distância D era 5 milímetros, né? E a superfície era 30 centímetros quadrados, tá? Então, a primeira figura que vocês têm ali é uma série, ó. É como se eu tivesse o capacitor assim, ó. Deixa eu desenhar aqui de novo para vocês entenderem, ó. É como se eu tivesse um capacitor assim e outro assim, ó. Tá? Então, a distância entre as placas deles é 5 milímetros, tá? Ó, a distância entre essas placas positivas e negativas, né? Aqui, ó, tá? A distância entre essas placas é 5 milímetros e a superfície deles, a superfície de cada uma dessas placas é 30 centímetros quadrados. A segunda figura, ele tá te dando uma paralela, tá? Porque é como se você tivesse, ó, esse capacitor ali, ele está desenhado, essa é a letra A, tá? A letra B da 9, ó, vou fazer aqui, ele tem um desenho assim, ó, né? Aqui, ó, e aqui, tá? Esse é o Epsilon 1, esse é o Epsilon 2. Então, isso daqui é como se eu tivesse assim, ó, esse capacitor vai estar assim, ó, tá? É só uma forma um pouquinho diferente de representar. Então, isso daqui está na paralela, tá? E essa letra A aqui está na série, certo? Então, esses são os nossos capacitores, ó. O que ele está pedindo ali? Determine a capacitância de cada um dos capacitores abaixo, né? Então, eu preciso achar quanto vale essa capacitância aí. Então, vamos lá. Como é que a gente acha a capacitância numa série, né? Ó, para mim achar a capacitância, quando eu tenho os epsilon, eu vou ter assim, ó, a capacitância vai ser igual ao epsilon zero, vezes o epsilon relativo, né, vezes a área, dividido pela distância que separa esses capacitores ali, tá? Só que a nossa capacitância agora vai me dar quem? Eu tenho que achar quanto que vale o C1 e quanto que vale o C2, né? Para mim poder descobrir quanto que é aí depois eu faço a série disso daqui, tá? Então, eu acho a capacitância para o primeiro, a capacitância para o segundo, para cada um deles, e aí depois eu faço a série deles, tá? Então, vamos lá. Capacitância 1, né? Quanto que vale o meu epsilon zero? 8,85 vezes 10 na menos 12. Vezes o epsilon relativo que ele me deu ali, do capacitor 1 é 4, ó, né? Vezes a superfície, 30 centímetros quadrados, gente. 30 centímetros quadrados para metros é quem? 30 vezes 10 na menos 4, né? Ó, vejam bem, ó, se for metros normais, né? 10 na menos 2. Se for metro quadrado, é ao quadrado, né? Então, fica menos 2 ao quadrado, fica menos 4. Então, 30 vezes 10 na menos 4. Dividido pela distância que separa eles. 5 vezes 10 na menos 3. Então, a capacitância 1 aqui vai ser, vamos lá, 8,85 ESP menos 12, vezes 4, vezes 30 ESP menos 4, dividido por 5 ESP menos 3. Vai dar 2,12
vezes 10 na menos 11, tá? Faraday, né? Essa é a capacitância 1. Capacitância 2, então vai ser 8,85 vezes 6, né? Ó, o ε2 é 6, então, vezes 6, vezes 30, 10 na menos 4, dividido por 5, 10 na menos 3. Então, a capacitância 2 vai ficar 8,85 ESP menos 12 vezes 6 vezes 3. Opa, é 30, né? Não é 3. 30 ESP menos 4, dividido por 5 ESP menos 3. 3,18 vezes 10 na menos 11 Faraday, ó. Esse é o capacitor 2, ok? Agora, a capacitância total é a paralela disso, a série disso, né? Então, capacitores em série, lembram lá como é que a gente calcula? Capacitor em série vai ser o capacitor 1, tem 2 só, né? Então, C1 vezes C2 sobre C1 mais C2, né? Então, isso aqui vai ficar quem? 2,12 vezes 10 na menos 11, vezes 3,18, 10 na menos 11, dividido por 2,12 vezes 10 na menos 11, mais 3,18, 10 na menos 11. Se vocês resolverem isso daí, vai dar 2,55 vezes 10 na menos 11 Faraday, tá? Resolvendo esse daqui. Ó, eu não vou fazer a B, tá? Qual que é a diferença da B para A? A B, vocês vão calcular, você já tem aqui os dois capacitores, né? Ó, já tem C1 e C2. Se vocês acharem, é o mesmo valor do ε1 e do ε2, né? É um 4 e um 3. Mas é que a área daí vai ser diferente, né? Porque agora aqui, ó, eu vou ter a distância que vai ser diferente, ó. Porque aqui a distância que separa essas plaquinhas é 5 milímetros. Se eles estão na paralela, tá? A distância que separa eles, deixa eu ver aqui. É que aqui. Não, eu que fiz errado, né, gente? Olha o desenho lá. Se vocês olharem o desenho da figura, ele me deu D sobre 2, né? Ok, gente? Estão vendo lá na figurinha? Aqui, ó, eu não olhei para a figura, ó. Isso aqui é D sobre 2, a distância, ó. Tá? Então, isso daqui tem que dividir por 2 ainda, ó. Ó, esse aqui divide por 2 e esse aqui divide por 2. Essa distância aí vai ser a metade, que não é o caso da paralela, tá? Quando eles estão na paralela, eu não vou ter essa divisão aí, certo? Daí vai ser 10 aqui embaixo, ó. Daí vai ser o dobro, na verdade, aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é 2,5. Na verdade, é só dividir isso aqui por 2 de novo, né? Ó, isso daqui dividido por 2, vamos lá, 2,12 ESP menos 11 dividido por 2. 1,6. Tem alguma coisa errada aí. Deixa eu ver. Isso daqui vai ser a metade, porque é o D sobre 2. 8,85 ESP menos 12, vezes 4, vezes 30 ESP menos 4, dividido por 2,5 ESP menos 3. 2,5 ESP menos 3. 4,24, ó, isso aqui, desculpe aí, gente, não tinha visto lá, ó, 4,24 vezes 10 na menos 11, tá? E esse aqui, então, vai dar, o resultado tá certo aqui, tá, gente? Só esses valores aqui que vai dar diferente, ó.
8,85 é ESP menos 12. Aqui ainda nem coloquei, né, ó. 8,85 ESP menos 12, vezes 6, vezes 30 ESP menos 4, dividido por 2,5 ESP menos 3. 6,3, ó, isso aqui é 6,3, 10 na menos 11, tá? Então, aqui, ó, vai ficar diferente aqui, ó, 4,24, 4,24, e aqui 6,3, 6,3, tá? Ó, essa é a diferença ali, certo? Porque aqui, ó, eu tinha na figura que era D sobre 2. Se vocês olharem lá na figurinha, ele já deu lá D sobre 2, tá? Que era a distância sobre 2. Na letra B, ó, na letra B, o que que vai acontecer aqui, ó? Essa distância agora, ele deu que W é sobre 2, tá? Então, nessa distância agora aqui, ó, essa distância D nossa vai ser 2 vezes o D, tá? Então, agora vai ser o dobro. Ao invés de você ter a distância como 2,5, 10 na menos 4, né? 2,5, 10 na menos 3 era, né? 2,5 vezes 10 na menos 3, porque era 5 milímetros. Agora, essa distância que vocês vão usar aqui, ela vai ser 10 vezes 10 na menos 3 metros, tá? Porque como agora a energia, o W é dividido por 2, então significa que a energia, que a distância aumenta, tá? A distância dobra também. Então, agora, a diferença entre essa daqui, ó, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vão fazer o C1 e vão fazer o C2, só que aqui nessa distância agora, vocês vão usar o dobro do 5, que vai ser o 10, tá? Na série aqui, a gente usava a metade, porque ele deu lá, ó, D sobre 2, tá? Agora, na paralela, ele tá te dando W sobre 2, então a distância dobra. E aí, lembrem sempre, ó, que se essa daqui era uma série, né, nós fazíamos assim, na paralela, o que que você vai ter a capacitância equivalente total, né? A capacitância total vai ser o capacitor 1 mais o capacitor 2, né? Tá? Porque agora vai ser uma capacitância na paralela, ó. Vai ser C1 mais C2, certo? E a distância aqui, então, vai ser 10 vezes 10 na menos 3, tá? O resultado dessa daqui, ó, a resposta dessa questão B da 9 vai ser 26,5 picofaraday, tá? 10 na menos 12, né? 10 na menos 12, tá? É só vocês terminar ali. Só vou responder mais a 10, quer dizer, porque daí a 11 em diante também vocês já conseguem fazer, que a 11 é bem parecida, aquela que vocês já fizeram na aula passada, tá? Ó, vou ler ali a 10 e vou explicar, porque ela é parecida com a 8 que nós fizemos ali. Olhem, a 10 ele diz assim, ó, um capacitor cilíndrico agora, de raio, né, deixa eu fazer aqui, vou começar ela para vocês, daí depois fica mais fácil. Então, eu tenho um capacitor cilíndrico de raio A igual a 1 centímetro e B igual a 2,5 centímetros. Se o espaço entre as placas é preenchido com um dielétrico não homogêneo, com epsilon relativo de 10 mais ρ sobre ρ, tá? Onde ρ é dado em centímetros. Determine a capacitância por metro desse capacitor. Então, eu preciso saber quanto vale a capacitância por metro disso daí, tá? O que que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Tá? Eu vou deixar ela montadinha aqui. Para vocês determinarem a capacitância aqui, vocês vão ter que determinar a DDP, ó, porque a capacitância é a carga dividido pelo potencial, tá? A carga, lembrem, a carga nós já temos, é Q, não precisa fazer o mesmo erro que eu fiz lá, tá? Esse daqui não precisa, esse vocês já podem deixar como Q. Quem que vocês precisam achar? O potencial, tá? Para achar esse potencial aqui, ó,
para achar esse potencial, vocês vão fazer menos a integral, que vai do A até o B, tá? Porque depois vocês vão substituir lá no final, que vocês encontrarem a fórmula, vocês vão substituir o A e o B pelos valores dos raios que eu tenho aqui, ó. De quem? Quem que é esse nosso potencial aqui, ó? Vai ser a carga, né? Na verdade, aqui, ó, vocês vão ter aqui, ó, a carga dividido por quem? Por 2π de ε0, tá? Que multiplica, porque esse 2π de ε0, ele vai ser aquela formulazinha aqui, ó. Tá? Eu vou dar aqui tudo para você, que vai ficar mais fácil. Menos de A até B, de Q sobre 2π de ε0 vezes o epsilon relativo, tá? Rho vezes L, que é o comprimento, na direção de arro, tá? Isso daqui, ó, por quê? Porque vocês vão fazer aquele EDL, tá? Por isso que aqui, ó, esse potencial aqui, deixa eu fazer aqui, ó. Esse potencial era a integral de E produto escalar dl, tá? Então, esse aqui era o nosso campo, e o nosso ρ é na direção de arro, tá? Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Vocês vão ter que integrar isso aqui. Q sobre 2π de ε0, tá? Que multiplica aqui, ó, quem? 10 mais ρ, que é esse epsilon relativo, ó. 10 mais ρ sobre ρ, tá? Aqui, ó, de ρ vezes L. Deixa eu riscar tudo aqui, ó. De ρ, tá? Ó, vocês vão ter que fazer essa integral aqui. Essa integral aqui, ó, fica fácil, eu vou fazer mais um pedacinho dela para depois vocês terminar lá. Ó, fica assim, ó, menos, vamos trazer isso aqui para fora, ó. Isso aqui é constante, mais isso aqui, ó. Isso aqui é tudo constante, ó, né? O comprimento do meu cilindro, a carga e o epsilon, eles são constantes, tá? Então, eu trago aqui, ó, fica Q sobre 2π ε0 vezes L, tá? Integral de quem? De A até B, de dρ, ó, dρ por 10 mais ρ, tá? Agora, vocês têm que fazer essa integral aqui, ó. Aí, essa integral aqui, vocês podem fazer assim, ó. É uma integral de du sobre u, né? Isso aqui é ln de u, certo? Agora fica fácil de vocês fazerem, tá? Ó. Agora, vocês vão substituir isso aqui, né? Du sobre u. Então, quem que é o du? O du vai ser ρ. Quem que é o u? 10 mais ρ, né? Aí, se você integrou isso aqui, vai sobrar quem? ln de u. ln de u é quem? Ó, o u é 10 mais ρ, tá? Então, vai ficar facilzinho aqui, ó. 10 mais ρ, que vai da onde até onde? De A até B, tá? Quem que é o ρ? O ρ é o A, um é o A, o outro vai ser o B, tá? Daí, depois, vocês vão substituir lá pelos valores. Vocês vão chegar na capacitância, ó. A capacitância de vocês vai dar isso aqui. 434,6, 10 na menos 12 Faraday por metro, tá? Vou deixar para vocês sofrerem um pouquinho e tentar aí, tá bom? Se vocês não conseguir, na próxima aula eu termino para vocês, tá? Que é só terminar essa integral aqui, ó. Vamos revisar um pouquinho de cálculo lá, tá? Certo, gente? Aí, o 11 vocês já têm provavelmente feito, né? Aí, o 12 é igual à resistência, né? O 12 é bem parecido com aquele da placa que eu fiz para vocês, que era o exercício 4, eu acho, se não me engano, de hoje, tá? E o 13 é parecido com esse daqui também, né? Que é do EDL, tá?
Se vocês não conseguirem, eu termino na próxima aula, tá? Eu vou fazer esses outros aí, tá? Mas eu quero que vocês deem mais atenção, certo? De repente, vocês terminar esse daqui que eu comecei, né? Só para vocês testarem aqui essa da integral aqui, ó, para vocês terminarem aqui. Mas deem uma boa olhadinha, gente, naquela de revisão, tá? Que daí daqui 15 dias eu faço com vocês aquela da revisão, certo? Que aí fica mais fácil de vocês